A Itália é um exemplo de um país que também tolerava demais a máfia, o crime, e uma hora virou o jogo, né? Acabou adotando um arcabouço legislativo muito importante, aquela lei antimáfia, e ali foi a virada de um jogo. Nós podemos fazer a mesma coisa no Brasil? Nós precisamos, eu acho que, olhar muito para essa experiência italiana, principalmente um elemento da legislação italiana que nos faz muita falta, que é a ideia do perdimento ampliado. Não tem nenhuma razão, num processo de investigação, uma vez identificado a compra de um imóvel, de um ativo qualquer, com dinheiro ilícito, que outros imóveis, outros bens, nesse mesmo, né, suspeito de empregar dinheiro ilícito para comprar alguma coisa, que ele não perca o resto. Precisa perder tudo, automaticamente. Ou pelo menos até fica tudo suspenso. Confisco de todos os bens com dinheiro ilícito. Né? Você nem sabe se foi dinheiro ilícito ou não, mas se tem um que foi com dinheiro ilícito, os outros muito provavelmente foram. Então, suspende, congela, e aí, no curso da investigação, vai se estabelecer. Mas essa ideia de que precisa ter uma lei de perdimento ampliado é muito importante. Né? Então, isso vem da legislação italiana. A lógica de cooperação entre agências muito forte. Não é? O uso de informações de inteligência prospectiva, ou seja, a inteligência vai atrás da produção de evidências sobre determinada empresa ou determinado infrator, e isso depois é utilizado no processo de denúncia desse infrator. Então, tudo isso são lacunas importantes aqui no Brasil. Nós não temos ainda uma tipificação, Dávila, sobre controle de território. Então, não existe. Aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, aquilo que está acontecendo em Salvador, Fortaleza, etc., passa como se fosse a mesma coisa que está acontecendo em qualquer outro lugar. E é muito diferente. Soldados armados controlando território, né? Criminosos soldados controlando território. É praticamente um processo de insurgência criminal dentro da segunda cidade mais importante do Brasil. E com apoio do judiciário, porque no Rio de Janeiro a DPF lá proíbe a polícia de adentrar. Cria uma série de obstáculos, cria uma confusão que precisa ser resolvida com urgência, né? Porque a situação só piora. Quer dizer, e quem está sofrendo as consequências disso são as comunidades que estão ali, né? Exatamente. Estão vivendo sob uma ditadura do crime, né? Agora, Leandro, você estava mencionando esse exemplo da Itália, o arcabouço legal, administrativo, muito bem feito. Você até falou que pode fazer um copy-paste no caso do Brasil. Mas a pergunta é, como que isso não foi cooptado pelo crime organizado? Que governança foi implementada na Itália para evitar que todo esse arcabouço antimáfia não fosse cooptado pela máfia, que era muito poderosa? É muito poderosa. Quer dizer, investimento pesado em controladoria, ações de controladoria e corregedoria. Esse é o outro lado. Quer dizer, a gente precisa, mais uma vez, investir muito nisso. Integridade. O policial, o promotor, o juiz, eles precisam ser continuamente monitorados. A evolução patrimonial, qualquer coisa que seja indício de algum mal feito, precisa haver uma punição exemplar, rápida, e nós não fazemos isso. Mais uma vez, São Paulo tem uma disparidade com o Rio de Janeiro que é chocante. Em matéria de a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, em 3 meses coloca o cara fora da folha de pagamento. No Rio de Janeiro, 3 anos tá bom para conseguir a mesma coisa, assim. Leva 3 anos, 8 anos, até tramitar em julgado, aí tramitou em julgado, aí é que demite o cara. Aqui em São Paulo, às vezes até acontece o contrário. O cara foi suspenso, foi afastado, parou de receber, e a justiça manda pagar, reintegrar, pagar tudo que estava... Acontece em alguns casos, claro, acontecem erros nessas estruturas de correição e controladoria. Mas é muito mais fácil corrigir esse erro do que corrigir o erro 8 anos depois, para realmente ele cometeu todos esses crimes e recebeu salário integral, ficou com sua carteira funcional durante todo esse tempo, cometendo ainda mais crimes, como acontece na Polícia do Rio com frequência. Serviços de milícias, serviços de extorsão, segurança privada, toda aquela zona cinzenta, tudo que a gente não faz, que a Itália faz com muita... adotou, quer dizer, tem que passar uma linha. Quem trabalha na polícia, quem trabalha no Ministério Público, no Judiciário,
com assuntos de crime e combate ao crime organizado, precisa ser exemplo em tudo. Eles criaram uma força-tarefa para atender essa lei antimáfia específica, ou isso aí eles fizeram essa apuração muito dura e continuou sendo julgado nos tribunais normais? Reforçaram todas as estruturas de correição e controle dentro de todas as instituições que trabalham com o problema. Entendi. Criaram como se fosse uma macroestrutura institucional que tem a capacidade de monitorar aspectos simples, como a evolução patrimonial. Como é que um juiz, daquele juiz lá de Mato Grosso, lá da como é que de repente começa a entrar 5 milhões na conta da esposa? Então, não faz sentido isso. Né? Os policiais idem, um policial aqui de São Paulo que tinha um delegado que tinha banco, né? E movimentava bilhões todo ano e era delegado. Né? Então, não pode. Quer dizer, essa proatividade, essas estruturas de controle precisam ser muito bem desenhadas e com uma missão muito clara. E, mais uma vez, isso precisa de legislação específica, mas eu acho que a gente precisa avançar muito nisso. Leandro, um tema que falamos pouco, mas cada vez é mais importante, são os crimes cibernéticos. Cada vez mais nós precisamos investir em segurança cibernética. Como é que nós estamos caminhando? É de novo diferente nos estados? Ou tem uma política nacional para isso? Ou isso continua a ser um grande tabu aqui? Não, eu acho que o Brasil tem vantagens sensacionais e alguns problemas específicos. Nosso sistema bancário, ele é muito sólido do ponto de vista dos procedimentos, controle. A abertura de uma conta é um processo razoavelmente difícil. Recentemente, com o aumento da competição, isso facilitou um pouco a entrada, a abertura de contas, isso é um problema, mas, de uma maneira geral, os bancos cooperam, a Receita monitora, há um sistema muito bem desenhado de controle. Por exemplo, nós não temos invasões de conta, não temos vulnerabilidades técnicas. Não é um hacker profissional altamente sofisticado que vai lá e entra na sua conta e pega o dinheiro. Onde começa o nosso problema? Na engenharia social. E aí o crime organizado desempenha um grande papel. Recrutar pessoas para abertura de contas. Então, na rua de manhã... Os laranjas, os famosos. São trabalhadores passando ali, R$500 para você abrir uma conta aqui. A pessoa abre a conta, dá os dados. É um trabalhador simples, né? Vai estar indo para o trabalho ali de manhã, de madrugada, abre uma conta, deixa essa conta na mão desse call center do crime, e aí entra a parte de engenharia social. Né? Quer dizer, temos aqui uma denúncia de que sua conta, você confirma, não confirma, transfere para poder gravar. Aí a vítima se vê presa dentro de uma história de fraude, né? Em que ela é enganada. Então, esse é o nosso grande ponto sensível. Né? Então, e aí, mais uma vez, o controle dessas áreas, o controle dessas atividades, esses call centers do crime, né? E todo esse trabalho de engenharia social que exige recrutar, treinar, ter uma tecnologia para emular os números do banco, né? Então, você recebe aquela ligação do Central do Banco do Brasil, qualquer que seja o banco, né? O cara descobre qual é o seu banco e vai lá e emula aquilo, manda o e-mail, phishing, mas sempre a participação da vítima é importante. Ela precisa ser enganada, ela precisa ser levada dentro desse processo para que a transferência ocorra. Então, é uma transferência por meio de uma fraude. Não é exatamente uma sofisticação tecnológica em absoluto, né? A parte de hacker, nós não temos história muito significativa desse tipo de violação. O nosso problema é engenharia social e fraude cometida em larga escala, mais uma vez em função de controle de áreas, territórios, onde esses centrais atuam livremente, né? E então, uma das coisas que você está dizendo aqui, precisamos regular mais as tal das fintechs, né, que escaparam um pouco desse controle de Banco Central e, portanto, ficou uma governança muito mais, vamos dizer assim, leniente ou suscetível ao crime, a ser capturada pelo crime. Exatamente, fintech e as bets, né? E as bets. Esses são dois pontos vulneráveis hoje, mas
assim, mas aí, claro, entra naquela conversa anterior sobre convergência. São justamente empresários antiéticos, setores que estão no setor formal, estão em busca de dinheiro fácil e associação com crime. Porque todos esses negócios exigem estruturas de lavagem de recursos muito bem desenvolvidas, né?